Marlânia de Souza Fagundes, 31 de outubro de 1946, nasci aqui em Cavalcante mesmo. Em Cavalcante. Os seus pais também são de Cavalcante? São de Cavalcante, mas já faleceram. O seu pai e a sua mãe faziam o quê? A doméstica, vida do lar mesmo. E o seu pai? Meu pai era uma pessoa muito doente, então praticamente ele não fazia nada. E o que é que se lembra dos seus tempos de juventude aqui em Cavalcante? Nossa, lembro de tanta coisa boa, de tomar banho, porque naquela época que eu era criança, adolescente, não tinha água encanada aqui e não tinha energia. Então a água era usada aqui desse rio, Lava-Pés. Então a gente fazia tudo, pegava a água para cozinhar, trazia as louças para lavar no rio, trazia as roupas para lavar no rio, aí aproveitava e tomava banho e nadava. Nossa, foi uma infância linda, muito bonita. Brincou muitas vezes aqui na zona do rio? Demais, demais. Era tão tranquilo que a gente lavava roupa, aí colocava assim, nós chamamos de quará, colocava para clarear e deixava amanhecer o dia. No outro dia vinha pegar, vinha enxaguar e lavar. O tanto que era tranquilo, que se podia, não tinha roubo, não tinha nada, Ninguém né? roubava a roupa? Não. E a gente tomava, tinha o porção dos homens e das mulheres. Aí outra hora você chegava, os meninos estavam tomando banho, você ficava esperando. Aí os meninos saíam, a gente tomava banho só de calcinha, porque não existia biquíni, maiô naquele tempo, né? Mas era tudo assim com muita pureza, muito bom. Mas, Na beira do rio tinha muitas frutas, marmelada, a gente chamava marmelada de cachorro, brejaú, que é uma frutinha roxa, que você comia, a garganta fechava de tão trabosa que era, mas a gente achava uma beleza, tudo a gente achava bom, né? essas frutas agora já não existem? Ali eu vim nos dois pés da marmelada de cachorro, que a gente chamava, mas não existe muito, mas que o pessoal foi comprando as fazendas, né? Acabou tudo. Tanto é que os pássaros saíram do mato, da zona rural, da mata e vêm para a cidade comer as frutas do quintal da gente, porque já não tem mais o que comer, né? Tinha referido que quando era jovem não tinha água canalizada. Não tinha água canalizada, não tinha energia. Primeiro teve energia de motor. Era de 6 horas da tarde, parece até 10. Ligava o motor e essa hora desligava. Depois foi construída uma usina aqui mesmo, usina de Santana, na Cachoeira de Santana. Nossa, foi o prefeito, o senhor Davi José Vidal. Aí foi uma maravilha, nossa senhora, essa usina dava defeito. E o padre da cidade era um padre holandês, e ele era assim, pau para tudo. Então se estragava a usina lá, ele pegava o caminhonete dele, colocava as ferramentas, pegava o pessoal que estava na beira dos botecos, tudo levava e arrumava. Então foi uma infância linda, uma adolescência linda, que as crianças de hoje, infelizmente, não... bastante diferente, né? Tem irmãos? Tem, nós somos 11, vivos são 10, morreu uma. E é a mais nova? É a mais... Eu sou a mais velha. Mais velha. A mais velha. Nasceu e viveu perto desta zona aqui do rio ou mais longe? Eu nasci, criei e moro aqui toda a vida. Saí para estudar, mas voltei. Viajo muito, gosto muito de viajar, mas adoro morar aqui. E o canto é aqui. E a escola? Onde é que foi a escola? Aonde? Aqui na cidade. E havia só uma escola ou havia mais? Na época tinha duas, tinha o grupo estadual, Elias Jorge, e a escola da Sinec. E foi para qual? Eu fiquei nas duas, eu lecionava nas duas. Aí a Sinec acabou, aí eu fiquei só antigamente chamava de grupo escolar, hoje nem sei, é ensino médio, ensino fundamental, né? É completamente diferente os nomes. Mas isso quando já era professora? Quando já era professora. E quando foi à escola? A qual escola é que foi? Para estudar? Sim. Aqui mesmo. Aqui mesmo. E havia estas duas escolas também? Nessa altura?
Que eu estudei? Sim. Não, só nenhuma. Nessa época, você perguntou quantas escolas. Tinha uma escola presbiteriana aqui também. Uma escola dos professores da igreja presbiteriana, professores de fora que vieram do Rio, da Nieda, e fundou uma escola presbiteriana. E eu estudei nessa escola, de 1ª à 4ª série, que hoje nem sei como é que é mais. Aí depois daí eu fui para uma cidade perto de Goiânia, fazer o 2º grau, que era o normal, que hoje é o curso de professora. E voltei para cá, mas isso eu já lecionava. Quando eu fui para lá, fiquei fiz muito lá, mas eu já lecionava aqui também. Mas foi para Goiânia porque não havia aqui? Não havia aqui. Goiânia não foi nem Goiânia, foi para lá de Goiânia ainda, em umas. Não tinha aqui. Aqui só tinha de 1ª a 8ª, quer dizer que é primeiro, não sei, só tinha de 1ª a 8ª, então terminou. Havia muitas pessoas da sua idade a ir à escola ou havia muitas pessoas que desistiam? Não, tinha. O pessoal da minha idade na época não desistiu não, conservavam sim. Uhum, conservavam sim. E a grande maioria, o povo de Cavalcante, gosta muito de estudar. Com toda aquela dificuldade daquela época, mas saía todo mundo daqui para ir para Goiânia, para Brasília. E nós temos nós temos família inteira de gente formada daqui, sabe, em Goiânia, em Brasília. Então, até da zona rural, o pessoal gosta muito de sair para estudar, sabe? Mas ainda tem muita gente. Hoje não, porque tem essas faculdades abertas, né? Mas tem muita gente analfabeta também. Nessa época, tinha referido que havia muitas dificuldades. Que tipo de dificuldades é que eram mais predominantes nesta altura? Dificuldade de meio de transporte, não tinha estrada, né? Para você ir daqui a Goiânia era uma dificuldade, era estrada de chão, sabe? Era uma dificuldade. Mas era carro atolando, carro quebrando, você dormindo no meio da estrada. Mas mesmo assim, foi bom. Era carro da prefeitura, caminhão da prefeitura, a gente tinha caminhão na carroceria de caminhão da prefeitura, sabe? Então, mas quando foi para mais longe de Goiânia? Umas. Sim. Quando foi para lá, foi sozinha? Fui sozinha. Uhum. Era a primeira vez que estava sozinha? Era. Que idade é que tinha? Menina, não era muito nova, mas não. Que eu já era professora, devia ter uns 20, 22 anos, por aí. Uhum. E ficou a viver lá na cidade? Era tipo um curso intensivo, sabe? Então você ficava, eu que morava longe, então eu ia em janeiro, só voltava aqui em julho, nas férias. E como é que era a cidade nesta altura e que diferenças é que sentiu comparativamente com o que conhecia aqui em Cavalcante? Quais eram as diferenças entre Goiânia e Cavalcante? Nossa, tudo. Primeiro que a gente saía daqui para ir para Goiânia para assistir televisão, passear para assistir televisão, que aqui não tinha, né? Nossa, então era uma vantagem ir para Goiânia, porque assistir televisão, para a gente já era um passeião. Nas férias, que eu sempre gostei de viajar, mesmo naquela época, com dificuldade e tudo, mas dava as férias, eu saía, sabe? Então, só de ver televisão, que aqui a gente não tinha nada. Em Cavalcante, por exemplo, tinha um cinema, Já teve um cinema desse padre holandês, ali na praça, onde hoje tem um prédio que está demolido, a Ozoca, ali é da igreja. Então, esse padre, ele era assim, competentíssimo, ele era fotógrafo, ele era tudo na cidade, sabe? Tudo, holandês. Aí ele tinha um cinema, passava sábado e domingo, o mesmo filme. E as pessoas iam no mesmo sábado e domingo. Para ver o mesmo filme? O mesmo filme. E havia muitas pessoas que iam ao cinema, a este cinema? Ia sim. Mais jovens ou mais velhos? Velhos, eu lembro mesmo de uma tia minha, nossa senhora, não perdia sábado e domingo de idade.
Qual é que era Não o filme? tinha nada, então qualquer coisa que tinha pra gente era novidade, né? Qual Tudo é que coisa... era o filme que passava? Hã? Qual é que era o filme que passava? Ah, não lembro. Faz tanto tempo, não lembro. Aqueles filmes preto e branco, né? Mas qualquer coisa que acontecia pra gente era um evento. E, por exemplo, livrarias, acesso a livros, tinha acesso fácil a livros Não, aqui? muito difícil. Hoje as escolas é muito fácil, tem biblioteca. Hoje nem usa mais biblioteca por causa da internet, né? Mas muito difícil. Eu lembro, eu fui diretora da escola também. Então, eu pegava, o material que tinha era um quadro giz, uma caixa de giz. Era o único material que a gente tinha. E um mimeógrafo. Não sei se você sabe o que é mimeógrafo. É para fazer fotocópias. Fotocópias a álcool, e às vezes borrava tudo e coisa, sabe? Então, era um material que tinha. Eu lembro que eu fui diretora, eu saía juntava com o pessoal da secretaria, pedaços de cartilha para juntar para formar uma, porque estava estragada, para formar uma. E a gente alfabetizava bem e as crianças aprendiam bem. Muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje. As escolas não tinham recurso nenhum, mas existia muito respeito, né? Muito respeito. O professor era autoridade na sala de aula. Hoje você perguntar para qualquer um aí, vai falar, nossa, mas ele era danada demais. Nossa, ela era muito brava. E era mesmo. Às vezes até com excesso. Mas só tem uma coisa, é como eles falam, eu tenho aluno que fala para mim assim, com Marlânia ou aprende ou aprende. Com Marlânia só tem duas opções, ou aprende ou aprende. Então a professora era autoridade na sala de aula, sabe? O que você fizesse estava bem feito. Hoje você tem que saber como é que você olha para um aluno, senão você vai para o Ministério Público, vai para o... pagar. Eu falo que se eu fosse professora hoje, já estaria na cadeia. Então, por um lado, melhorou muito, claro, né, com informática e tudo, mas foi muito bom a minha infância, aquela época foi muito bom. Eu não gostaria de ter nascido hoje, não. Quando começou então a dar aulas em Goiânia? Aqui. Em Cavalcante? Toda a vida foi aqui. Okay. Lá eu só fui, não foi em Goiânia, em Umas. Só fui fazer o curso de magistério, curso para professora, que eu não tinha. Hoje não sei nem como é que chama. E quanto tempo é que foi este curso? Foi 2 anos. E a escola onde tirou o curso chamava-se? Em Umas. A escola CPP, Centro de Formação de Professoras Primárias. Portanto, começou por dar aulas a alunos do ensino primário. Ensino primário. Ok. Então, volta de Goiânia para Cavalcante e começa a dar aulas por volta dos 20 anos, tinha-me dito. Quando eu fui fazer esse curso, eu já era professora. Eu já era professora. Então, ele começou a dar aulas com que idade? 16, 18 anos. Muito nova, que eu aposentei muito nova. Então, e queria lhe perguntar também, foi sempre um sonho para si ser professora? Foi sempre uma coisa que quis ser? Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Você quer saber como que eu fui ser professora? A minha vizinha era diretora. E ela ia fazer, o filho dela era festeiro de São João. O que é um festeiro? É uma criança que faz a festa de São João, é o festeiro de São João, no dia 24 de junho. É uma festa religiosa, festa de igreja, então era uma festa muito importante, muito famosa aqui. E minha vizinha, o filho dela ia ser festeiro naquele ano. Olha bem como que eram as coisas, me acompanha. Aí eles tinham uma fazenda aqui pertinho. Antigamente a diretora dava aula também, sabe? Era diretora e professora. Aí ela foi lá em casa um dia e falou assim, Marlânia, eu vou para o Canadá é a fazenda deles aqui, né? Canadá, Estados Unidos não. Na fazenda deles, eu vou para o Canadá que vou ter que fazer queijo para fazer biscoito, para fazer a festa de Silvinim, a festa de São João.
Aí você fica no meu lugar lá na escola. Então eu fiquei substituindo ela, eu lembro bem, na terceira série, sabe? Aí quando terminou a festa, eu lembro um dia cedo ela chegou lá em casa, ela é viva até agora, tem 96 anos. Ela chegou lá em casa, me chamou na porta, falei, a senhora veio buscar os livros, Dona Cotinha, o diário, né? Tinha o diário de classe, a gente trazia para casa. Ela falou assim, não, Marlânia, eu recebi um comunicado de Goiânia que vai ter um concurso para professora e eu tenho direito de indicar uma pessoa para professora e uma merendeira e o prefeito uma candidata para professora e minha candidata é você. Aí eu fui, não foi nem em Goiânia, era em Formosa, naquela época a delegacia de ensino que nós pertencíamos aqui era em Formosa, hoje é em Campos Belos. Aí eu fui fazer o concurso para passar para ser contratada, sabe? Então daí que surgiu, não é porque eu sonhava, também aqui não tinha como sonhar com nada, né? Eu nunca tinha pensado de ser professora também não. Apesar de gostar de estudar, de criança e tudo, mas nunca tinha pensado, então foi acontecendo. Não foi uma coisa que eu busquei, foi acontecendo e deu certo. Aí fui para lá, ficamos lá, fiz o concurso, passei, aí fui contratada, daí até aposentei. Ele começou a dar aulas com 16, 17, 18 anos, por volta dessa idade. Bem nova. E começou logo a dar ao primeiro ciclo também. Como é que é? Começou logo a dar ao primeiro ciclo? Foi. E nestas alturas, como é que foi este primeiro contacto? Era muito jovem, estava a dar aulas, como é que foi? Foi bom porque é muito diferente de hoje. As crianças obedecem, respeitam, né? E assim, eu sou assim, sou muito alegre, gosto de cantar, de brincar, e criança gosta disso, né? Criança gosta disso, eu era uma professora muito brava, mas muito dedicada, então foi bom, não tive dificuldade não. As crianças, tinha referido que havia muita falta de recursos, as crianças tinham livros, não tinham? Não, muito pouco, era tudo escrito no quadro e copiado no caderno. Copiado no caderno. E os alunos eram mais ou menos, eram mais pobres, tinham mais condições? Mais pobres. Havia muitos que acabavam por abandonar os estudos ou não? Como? Muitos acabavam por abandonar os estudos? Abandonar? Até que não. Às vezes, alguns da zona rural, eu tive um aluno alfabetizado, pequeno, Fábio, que ele chama, eu tenho a cartilha dele até hoje. Aí, tô explicando, tô coisando, e Fábio tá lá naquela música, eu cheguei perto dele, peguei o número dele, eu disse, Fábio, o que está acontecendo, Fábio? Vamos ver, Fábio, você está aí parado, você não está fazendo nada. Ele pegou e fez assim, sabe? Ai, eu quase morri. Aí, era quase perto das férias de julho. Aí ele acordou um pouco, reanimou, terminou a aula, terminou o semestre e ele foi embora para a fazenda, para a roça. E nunca mais voltou. Aquele menino ficou na minha cabeça o tempo todo, que eu pensei, gente, foi eu que prejudiquei aquele menino, foi por causa minha, foi porque eu sacudi o ombro dele que ele foi embora. Depois de muitos anos, eu entrei um dia num supermercado aqui, que eu olho o Fábio, falei, Fábio, é você? Falei, Fábio do céu, e contei a história para ele. Falei, Fábio, eu acordava de noite lembrando de você e me sentindo culpada. Quando eu pensei que você foi embora, ele falou, não, Marlene, aquilo ali era fome, fraqueza, era fome. Então a necessidade era muita. Até hoje, tem muita criança que vai para a escola por causa do lanche, né? É uma realidade que continua até os dias de hoje? É, bem menos, né? Menos, porque hoje mudou muito, melhorou muito. Né? A situação do povo melhorou muito.
Naquele tempo não tinha muito o que fazer, não tinha... Era só plantar, era o que plantava, o que colhia. Não tinha ninguém de emprego, não tinha nada, então a necessidade era muito maior. Pois, eu queria te perguntar também, o povo aqui de Cavalcante dedicava-se sobretudo a que atividades económicas? Era a agricultura? Agricultura e pecuária. E era maioritariamente para a subsistência própria? A agricultura então até hoje é só para subsistência. A agricultura quase não tem também, porque tudo que a gente, até verdura que a gente come aqui vem do Ceasa em Brasília. De onde? É o centro de abastecimento de verdura, de hortifruti e granjeiros, sabe? Então tudo, até praticamente o ovo que a gente compra aqui é vindo de Brasília. É vindo de Brasília, quer dizer, não produz mesmo. Às vezes o pessoal da zona rural compra ovo, frango de granja para levar para a roça. Onde devia ter para vender para aqui, né? Mas na sua juventude também era assim? Oi? Quando era jovem também era assim? Ah, era. Quando era jovem, menos ainda, porque era só o que tinha aqui, porque não tinha nem estrada, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. Então era pior ainda. Era só o que a gente cultivava aqui mesmo, abóbora. Às vezes a gente comenta muito, porque não sabe porque a gente é forte hoje, saudável, não tinha muito o que comer, mas o que tinha era natural, sem agrotóxico, sem nada, né? O arroz era sem agrotóxico, o feijão era sem agrotóxico, né? As frutas era o quê? Goiaba, manga, muita manga. A gente não saía debaixo das mangueiras, assim, comendo, lambuzando de manga, sabe? Então, abacate, jaca, banana, o que produzia aqui mesmo, sabe? Que não tinha como, não vinha de outros lugares para vender. E o gado era sobretudo o quê? Vaca, porco, era o quê? Os dois. Difícil arranjar 1 quilo de carne para comprar naquela época. Era difícil. Peixe, não. Peixe. Peixe, pouco. Mas tinha mais do que hoje. Aliás, hoje tem muito peixe criado no cativeiro, né? Não sei se você me entende. Tem muito assim, mas naquela época eram os peixinhos meio pescado no rio, sabe? Pescado no rio, sem ração, sem nada. Então era tudo muito natural. Eu falo por isso que hoje a gente é saudável e coisa aguenta os trancos, porque tinha pouco o que comer, mas o que comia era saudável, né? Era muito saudável. A Marilene também tinha o seu quintalzinho onde... Quem? Se também tinha o seu Eu? quintal. Sim. Sim, até hoje. E o que é que produz lá? Eu? Sim. Eu moro sozinha. Sou muito de plantar, plantar assim para mim, só couve, muita flor, eu gosto de plantar muita flor, laranja, limão, acerola, tem muita acerola, abacate. Mas não sou, por exemplo, fazer uma horta. Por que eu vou fazer uma horta para mim sozinha? Um pé de alface eu como uma semana, então acho mais fácil ganhar ou comprar. E aqui a comunidade em Cavalcante unia-se muito quando existia algum problema ou não? Se unia o povo? Muito, muito solidário, até hoje. Até hoje o povo aqui é muito solidário. Podia-me dar um exemplo em quando, por exemplo, o povo se uniu particularmente quando era mais jovem ou até mesmo nos dias de hoje? Em todos os sentidos, tudo que você precisa. Eu me lembro na minha casa, meu pai era doente. Naquele tempo o problema de tuberculose era bicho de 7 cabeças, né? Aí ele foi para Goiânia, fez cirurgia, veio a equipe de São Paulo, fez a cirurgia do pulmão. Mas eu lembro assim do pessoal aqui ajudando muito, sabe? Principalmente o pessoal lá, quando ele esteve internado, ele ficou muito tempo internado em Goiânia, então lá ele tornou-se crente.
Aí o pessoal da igreja presbiteriana, que era muito solidário com ele, com a gente, sabe? Ajudava muito, assim, a comprar remédio, alimentação e tudo. Tinha falado em remédios. Eu queria te perguntar se sabe ou se era frequente utilizarem, por exemplo, plantas medicinais aqui do Cerrado, que conhecem ou que encontrassem. Se usa aqui plantas medicinais? Usa muito chá, usa. Lá no meu quintal mesmo tem muita planta medicinal. Que tipo de plantas medicinais? Capim de cheiro, erva cidreira, hortelã, boldo, erva doce. Utiliza estas plantas? Utilizo, eu gosto muito de chá, faço muito chá. Gosto muito de chá. Queria agora recuperar o seu percurso enquanto professora. Nós tínhamos falado inicialmente que enquanto começou o seu percurso deu aulas aqui em Cavalcante, que a escola tinha condições muito precárias, e eu queria tentar perceber quando é que se calhar se deu uma mudança, se sentiu alguma mudança e quando, a nível, por exemplo, das condições nas escolas, porque os estudantes não tinham acesso a livros, era só o giz e o quadro. E o mimeógrafozinho que a gente passava as provas, né? Quando que eu senti mudança? Quando mudou eu já tinha saído da escola, eu já tinha aposentado, sabe? Quando é que se aposentou? 2005, por aí, 2006. Então eu já tinha aposentado, daí que foi começando as mudanças. Ainda na década de 90, ainda eram as mesmas condições que tinha? Era. E os alunos passavam pelas mesmas dificuldades? Dificuldades, mas os alunos eram mais preparados. Eram muito melhor preparados do que hoje, isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nossos alunos saíam daqui, ia para Brasília e passava na UNB, passava na UFG em Goiânia. Hoje, que eram as principais faculdades da época, né? Alguma vez trazia os seus alunos, por exemplo, a visitas aqui no parque, em contacto com a natureza? Mas esse parque, isso aqui é novo, isso aqui eu praticamente não conheço. É muito recente. É muito recente este parque. Não é tão recente não, mas não é do meu tempo de professora não, sabe? Mas a gente, eu me lembro no meu tempo de aluna, a gente ia muito passear, fazer piquenique nos rios, na beira dos rios. A diretora ia com a gente levava as vasilhinhas de comida, sabe? Cada um levava sua maturinha, sua comida. Ai, meu Deus, mas era bom. Tinha um senhor, um sargento aqui, Raimundo, ele ia na frente e preparava a beira do rio, fazia balanço pra gente, tudo. Aí a gente passava o dia inteirinho lá e na hora de comer, espalhava todo mundo no chão. Cada um ia comer do outro. Ai, mas hoje, quem que faz isso com essa turma de hoje? Deus me livre, não é nem louco de fazer uma coisa dessa. Hoje é muita droga nas escolas e tudo, né? É mais difícil, se calhar, conseguir fazer isso. É impossível, é impossível. É impossível. Tinha referido também que foi, a determinada altura, diretora da escola. Foi diretora da escola? Fui diretora. Isto foi em que ano? Ai, eu não lembro. Década 80, 90, quando é que foi? 90. Quando eu aposentei já não era diretora mais não. Mas foi na década de 90. E aqui foi diretora de que escola? Porque tinha referido que teve em duas. Aí já tinha unido, né? Já tinha unido, que a SINEC acabou, Escola Estadual Elias Jorge Cheim. E enquanto diretora da escola, quais é que foram assim os principais... Quais é que eram os seus principais objetivos e como é que os conseguiu implementar lá naquela escola? Teve alguns desafios pelos quais passou? Não enfrentei dificuldade não, porque a gente com os professores, a gente relacionava muito bem. Então tudo que eu ia fazer, eu reunia os professores e falava, gente, eu não vou fazer, nós vamos fazer. Só vou fazer isso se vocês, por exemplo, fazer uma festa junina na escola.
e qualquer uma coisa assim, só se eu puder contar com vocês. Então dividia as atividades, né? Não tive dificuldade não. E nessa época já tinha o segundo grau também à noite. E uma certa dificuldadezinha assim, porque eu me lembro de um dia, eu cheguei, ia ter prova numa sala. Eu cheguei, aí a minha sala de direção ficava assim, de jeito que, olhando no corredor, você via as portas das salas, tudo, quem entrava, quem saía, né? Quando eu cheguei, tinha um aluno, ele era da polícia, sentado na mureta da escola, com uma camiseta cavada, como é que chama essas camisetas? Top. Cavada. Aí eu falei, Wesley, você está pensando em entrar para a sala de aula com essa roupa? Ele falou assim, Marlânia, minhas camisas estão tudo sujas. Eu falei, bem, problema de camisas e roupas sujas é seu. Agora de organização da escola é minha. Com essa camiseta e você não entra não. Aí ele falou, mas hoje vai ter prova. Eu falei, é outro problema seu, você já sabia. Aí eu virei as costas e escutei um aluno, falei para ele, você troca porque você não faz sua prova. Quer dizer, você sentiu tanto que a gente tinha autoridade, que hoje os professores nem podem ter, coitados, nem podem ter, que são punidos, né? Aí passou um pouquinho, ele chegou com a camisa de manga comprida. Falei, aí melhorou. Quer dizer, você tinha autoridade. E você impunha, você tinha autoridade. E eles percebiam também, os pais e tudo, que o que a gente fazia era para o bem do aluno, para ajudar o aluno em todos os aspectos, moral e tudo, né? Não tive dificuldade não em ser diretora. Não gostaria, porque eu nunca gostei de ser chefe. Mas eu fui convidada e falei para o prefeito, falei com a condição de eu ser autoridade. O prefeito não está mandando, tira fulano, bota fulano, professor, não. Então eu tive muito apoio. Tinha referido também a questão das festas e eu queria lhe perguntar se existe alguma festa ou se existiu alguma festa ou tradição específica aqui do povo de Cavalcante. Existiu, já não existe mais. Foi acabando as festas tradicionais daqui. Essa festa de São João mesmo, que eu falei para você, que minha vizinha, era linda demais. Agora o povo culpa que a igreja acabou. Não é a igreja, não foi o padre que acabou, porque é que a comunidade não assume, porque a comunidade é que não assumiu. A comunidade é que deixou de assumir. Porque aqui em Teresina, que aqui pertinho em Colinas ainda continuam as festas tradicionais, porque a comunidade mantém firme. Então, não foi a igreja que acabou. O que a igreja acabou foi aquelas festas profanas mesmo, de cachaçada, de prostituição. Agora mesmo dia de sábado vai começar uma, que antigamente ela fazia parte da igreja também e a igreja tirou, porque não é tipo de festa para a igreja mesmo, não. É muita cachaça, é muita falta de compostura no vestir, é prostituição mesmo. Outro dia mesmo o padre ainda comentando na igreja que ano passado, quando terminou essa festa, que ele chegou lá na Ozoca, que é um prédio velho que tem lá na praça, que é da igreja, estava cheinho de camisinha. A igreja não pode aceitar isso. A igreja não pode aceitar isso. Então, que é o povo mesmo, culpa a igreja, mas né, o povo não assume. O povo que não assume, o povo que deixou acabar. E esta festa de São João era o quê? Consistia no quê? Era linda. Meu sobrinho mesmo fez. É um tipo do império. Tinha um imperador. O imperador de São João, uma criança, todo trajado de imperador, ia para a igreja dentro de um quadro feito de madeira, de varas, todo enfeitado com papel colorido. Aí 4 crianças trajadas a critério também, normalmente trajadas como vassalo, né, do rei, e segurando. Aí o povo atrás a pé saía da casa do festeiro. A casa do festeiro saía, ia para a igreja a pé.
um sanfoneiro atrás tocando. Aí chegava na igreja, tinha, se tivesse padre tinha missa, se não tivesse tinha as orações tradicionais. Aí ali já tinha o nome de muitas crianças que ia ser sorteada para o ano que vem, sabe? Então o povo já ficava doido, será quem é, será quem é? Aí voltava para casa do dono do festeiro. Nossa, mas era bom demais, aquelas mesas cheinhas de biscoito, de café, de licor, aqueles licor feito, colocava licor de genipapo, não sei se você conhece, é uma fruta daqui, de abacaxi, de tudo, e tudo enfeitada com papel colorido, e muita comida, e à noite o forrozão, a noite inteirinha, tachada de carne, de farofa, de arroz, era uma maravilha. Mas não foi a igreja que acabou, não foi o padre que acabou, a comunidade que não quis assumir, mas sempre é bom jogar a culpa em alguém, né? E eu queria te perguntar, tinha também referido vários pratos nesta festa, quais é que são os pratos tradicionais aqui do povo de Cavalcante? Na festa? Na festa ou fora? Fora. Quais é que são os pratos tradicionais? É arroz com piqui, galinha caipira, né? Galinha caipira, arroz com piqui. O que mais? Feijoada, feijão com osso dentro, seja qualquer coisa que põe dentro é feijoada. São esses. Não tem outros comuns assim, não. Arroz e feijão, mas é tradicional em todo lugar, né? Mas os mais... A carne de sol, nós usamos muito carne de sol. Verdura assim com carne de sol, abóbora com carne de sol, quiabo e jiló. Fazer tudo junto numa panela, você já viu? Ih, mas é gostoso. Nunca vi. Então aqui usa muito esses picadinhos. Picado de, se deve chamar de aipim, mandioca. Mandioca com carne de sol, cortada pequenininha, faz tipo de uma sopa. Nós chamamos de quibebe. E doces? Doce? A doce tem muito doce de frutas, né? Doce de laranja, doce de buriti. Buriti é uma planta que dá no mato, no cerrado. Doce de buriti, doce de laranja, doce de manga, quando tem tempo de manga, doce de cajuzinho do cerrado. São os doces mais coisas daqui de caju, doce de banana, doce de goiaba. Mas como eu expliquei no início da entrevista, nós estamos a recolher estas memórias a propósito da Reserva da Biosfera do Cerrado. Eu queria saber se está a par desta classificação de reserva, se sabia que existia, que o Cerrado é neste momento considerado uma Reserva da Biosfera. Não. Não sabia? Não. E queria lhe perguntar, enquanto pergunta final, que é, para si, o que é que significa ser do Cerrado e o que é que significa ser de Cavalcante? O que é para si? É morar numa cidade tranquila, né? Que você pode ver que aqui só quem quer vir, né? Não tem muitas saídas. Uma cidade que não tem, aqui não tem uma linha de ônibus. Então é viver tranquilo, ter uma qualidade de vida saudável. Então, o que significa para mim é isso, ter uma qualidade de vida saudável, tranquila, conviver com as pessoas. Hoje a gente ainda usa assim, dar pratinho, receber pratinho de biscoito, de doce. Às vezes você chega em casa, a porta sai, deixa a porta aberta, chega, tá um pratinho lá, uma penca de banana. Eu valorizo esse trem demais, acho uma beleza, sabe? O vizinho tem alguma coisa no quintal, vai e traz para você, abre uma abóbora, traz um pedaço para você. Então, para mim é isso. Sentar na porta da rua, conversar. Essa vida boa. Mas gosto muito de dar uma esticada para a civilização também, viu? Gosto muito também de esticar. Gosto muito de viajar, viajo muito. Ok, muito obrigada. Mas morar é aqui.